A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo de leitura e releitura do livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 9, essa campanha de leitura para incentivo de leitura, para que você possa se aproximar mais do Senhor, né? Conhecer mais a Deus, conhecer a voz do Senhor quando Ele vier falar com você, para que você tenha direção, porque a ovelha ela só tem direção quando o bom pastor está falando, né? Senão ela vai andar pelos próprios caminhos, e quando a pessoa, né, anda pelos próprios caminhos, é ruína. Ou quando ela anda pelos caminhos, né, de escarnecedores, maus conselhos, ou até pessoas bem intencionadas, porém não está indo de acordo com a direção do Senhor, paralelo com a vontade de Deus, infelizmente é uma falha, né? Vai ter perdas, vai ter, infelizmente, um mau investimento, né? Então vamos lá, vamos ouvir a voz do bom pastor, que é a palavra do Senhor. Então vamos ler a Bíblia, né? Que é importante. Você conhece quando a pessoa ela tem de Deus, quando ela fala sobre Deus, né? Não só sobre as bênçãos que Ele nos concedeu, porque Ele abençoa a todos, né? Eu compreendo que Deus ele abençoa os ímpios e os justos, porque sobre a palavra dele, muitos obedecem, né? O caráter, por exemplo, é uma coisa que mede, né, se você será abençoado ou não. Então, assim, muitas pessoas não aceitaram Jesus ainda, mas são bem-sucedidas, abençoadas, porque cumprem, né, como um pai de família, né, ou diante da sociedade, é uma pessoa correta. Então, assim, amados, assim como o sol vem para os justos e os não justos, né, para os justos e para os ímpios, o Senhor ele também tem bênção para todos que estiverem debaixo da palavra dele, né? Então, o Senhor ele zela pela palavra dele, ainda que você não tenha um compromisso na qual você não aceitou o seu Jesus como Senhor, mas você cumprir com a palavra dele, ainda que você não confessou ainda Jesus como seu Senhor Salvador, no momento que você cumpre a palavra do Senhor, tem bênção sobre a sua vida. Eu posso dar um exemplo, né? Pessoa que é uma pessoa correta, né? Nas suas dívidas, né? Que é uma pessoa correta nos seus dízimos, nas suas ofertas. O Senhor, ele responde em cima do que você praticou, né? Se você cumprir, você será bem-sucedido. Se você não cumprir, você terá perdas. Sempre é assim, não tem outra direção. Ou é sim ou é não. Não existe um meio termo, né? Então, iniciamos nossa leitura em nome do Senhor Jesus. No capítulo 9, o título está escrito assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos dos bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom ao puro como ao impuro. Assim o que sacrifica como o que não sacrifica. Assim o bom como o pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o momento do juízo final, né? Até o seu amor e seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Depois que morre, amados, não tem mais, você não tem mais decisão, né? Virá o juízo. Até o seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o seu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras.
Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, alvos, né, brancos e limpos, e nunca falte o óleo sobre sua cabeça, né, o azeite, o Espírito Santo, né, a unção de Deus. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da sua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do seu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Já lemos, né, textos nessa campanha de Eclesiastes bem igual a esse daqui, né, mas ele está sendo mais, ao mesmo tempo que está sendo amplo, também está sendo específico, né, ao falar, né, que não vai ter obra, não vai ter indústria, não vai ter ciência, não vai ter sabedoria, né, amados? A sabedoria, aí vem um outro título, né? A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aqueles que a possuem. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também um homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se lançam também os filhos dos homens do mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei. E a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Amados, um só pecador destrói muitos bens, um só pecador destrói um reinado inteiro, um só pecador destrói todo um povo, né, por uma decisão. E assim também, por meio de um sábio, não importa, amados, se é um pobre, se é um rei, a sabedoria é que conta nesse termo, né, de quê? De refúgio, salvação, de escape, porta aberta, né, é a sabedoria. Qual o princípio da sabedoria? A palavra do Senhor diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você tem um temor ao Senhor, né, e você é praticante da palavra de Deus, né, ainda que você não tenha uma aliança com o Senhor, né, ainda confirmada, mas você já tem esse desejo no teu coração, né, mas independente, amados, independente disso, se o Senhor falou na palavra dele, é como um decreto. Se você cumprir, você é abençoado. Se você não cumprir, você não é abençoado. Isso vale para o bom e para colher as coisas boas, para colher as coisas que não são tão boas, né? Então, ela é uma palavra viva, né? Eficaz. Ela tem uma existência que nem Deus muda a palavra dele. Ele é permanente na palavra dele. Ele não muda. Ele muda céu e terra. Ele cria outros céus, ele criou outra terra, né? Mas a palavra dele não muda. Ele não muda a palavra dele. O Senhor se sujeita à própria palavra. Ele não tira a palavra dele. Então, amados, muitas vezes a gente vê o Senhor muito misericordioso com uma pessoa, porque às vezes aquela pessoa, por mais que ela ainda não tenha uma aliança com o Senhor, mas ela obedece em alguns termos, né, a respeito do seu caráter, a respeito de ser, por exemplo, um bom pai ou uma boa mãe. Então as bênçãos vão correndo, né, sobre a vida dela, porque ela está semeando e está colhendo, né, porque isso é de semeadura também, né. Mas, amados, o importante nisso tudo não é o ímpio, o justo, receber ou deixar de receber, né? Porque muitos abrem mão de todas as bênçãos, de todas as riquezas, de toda a prosperidade, até da família, por amor ao Senhor, né? Porque a própria palavra do Senhor diz que Jesus falou que aborreceríamos, né? Filho aborreceria pai e mãe, e mãe e pai também aborreceria filhos, né? Por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus,
né? O que nós devemos trazer em pauta aqui é Jesus, porque Ele veio para nos trazer salvação. O Evangelho da paz, o Evangelho do Senhor, a Bíblia toda, amados, temos Jesus presente nela. Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Então, estamos em Eclesiastes, né? Um livro do pregador. Que pregador? Salomão, homem mais sábio, né? Mas, amados, entendamos uma coisa. De todas as coisas que nós devemos nos alegrar, gozar e aproveitar da vida, uma que você não pode deixar jamais é Deus, a presença do Senhor. Moisés, ele falou: Senhor, não envia um anjo não, vem o Senhor comigo. Ele quis a presença de Deus. Quando você perceber que você chegou a um certo ponto de maturidade, tu não vai orar mais, Senhor, envia um anjo. Você vai orar: Senhor, esteja comigo. A sua presença. Não é errado não você pedir o anjo, mas você pedir o próprio Senhor. Para que você vai pedir para o secretário mensageiro, se você pode pedir para o teu próprio Senhor? Né? Para que pedir o Senhor? Envia teu mensageiro, se você pode falar: Senhor, vem comigo, meu Senhor, meu patrão, né? Deus da minha vida, meu Senhor. Isso para não chegar na parte de dizer que Ele é Pai, porque Ele é Pai. Ele é Pai para quem quer compromisso com Ele e aceitou Ele como Senhor na vida dele. Aquele que aceitar Jesus tem compromisso com o Pai. Aquele que aceitar Jesus tem compromisso com o Pai. Aquele que aceita Jesus tem compromisso com o Pai. Porque ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Entendam? Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e ainda temos o Espírito Santo, aquele que esteve com Jesus e hoje está conosco, para nos convencer do erro, para nos ensinar, nos instruir, para nos avivar, louvado seja o nome do Senhor, para assoprar nos nossos ouvidos, tirar os comichões muitas vezes, né? Muitas vezes nós ficamos com comichões, mas o Espírito Santo assopra, louvado seja Deus. Assopra fôlego também de vida. Quando parece que está morto, Ele assopra. Ele também enche a sua boca da palavra de Deus. Quando você pensa que você está vazio, Ele assopra. Então nós temos tudo. E nós murmuramos. A murmuração, ela é sinônimo de ingratidão. Eu digo isso aqui nesse vídeo, mas estou falando aqui, mas isso sai muito para mim. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe por isso, pelo pecado da murmuração. Amados, em nome do Senhor Jesus. Então vamos nos alegrar, gozar dos bens de Deus, como está escrito aqui, no título. Vamos gozar do bem do Senhor, né? Nos alegrar da presença de Deus, amados, porque não há outro Senhor na nossa vida além de Deus. Não há outro além de Deus. Não há outro além de Jesus. Não há outro além do Espírito Santo. Não há outro. É Ele que nos convence, é Ele que nos coloca no nosso lugar. Quando nós queremos nos vitimizar ou nos exaltar, seja lá o que for, Ele nos coloca no lugar. Ele nos, entra na posição. Não é assim que eu quero. Não é assim que tem que ser. Deus, Ele nos coloca no lugar de uma maneira amável, cheio de amor, cheio de zelo, cheio de cuidado, exortando sim, mas com muito amor. Então, amados, seja do campo, né? Ou seja, um rei, ou de um castelo, né? De uma mansão, seja quem for. Assim como o sol vem para todos, assim como todos se alimentam da terra, né? Assim como todos bebem da mesma água, assim como todos tomam banho do mesmo sol, nós somos um aos olhos do Senhor. Ele não faz acepção. Então, no grande dia do Senhor, o que vai nos julgar? É a própria palavra de Deus. Você vai para a esquerda e você vai para a direita. É a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus que vai nos julgar. Por quê? Porque a vontade do Senhor é salvar todos. Mas Ele tem a palavra dele, que é um decreto. Ele tem uma palavra dele, que é um mandamento, que é o estatuto santo.
Então, não pode um obediente e um rebelde estar no mesmo lugar. É tempo de nos posicionarmos. Tempo chamado hoje. Não temos mais tempo para esperar. Temos que nos posicionar. Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Assista os outros vídeos. Deixa seu like. Deixa seu like para poder subir o vídeo, né? Na procura do YouTube. Se inscreva no canal, compartilha, né? Nos Reels, no Instagram, Facebook, no Stories, aonde puder compartilhar. No WhatsApp, no Telegram. Amém? Então vamos para o nosso momento de oração, sabendo e acreditando que vale a pena servir ao Senhor, porque além das bênçãos que está na palavra deles, de cair sobre a nossa vida, nós teremos a eternidade com o Senhor. Gozaremos não somente nessa terra, mas eternamente. Amém? Momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, Deus querido, toma todos os meus amigos, minhas amigas, está juntamente aqui comigo, meus irmãos em Cristo, Senhor Jesus, Deus amado. Toma aquele, meu Pai amado, que ainda não tomou uma posição contigo, Senhor. Que ele venha saber, Deus querido, que os que te procuram são exatamente os doentes, os pecadores, os sobrecarregados, cansados, oprimidos, abatidos. Meu Deus, é o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta, é o Senhor que muda o quadro, meu Pai. Nós não temos que nos moldar, Pai amado, Deus querido, para chegar até a Ti, mas o Senhor mesmo com suas mãos nos molda como um vaso na mão do oleiro, louvado seja o nome do Senhor. Onde está escrito em Jeremias 18, Senhor Deus querido, molda, Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. O Senhor não vem para os sãos, mas o Senhor vem para os doentes. O Senhor vem para libertar os que estão cativos, oprimidos. O Senhor vem para libertar, meu Deus, os enfermos, curar enfermos, sarar feridas, Senhor Deus querido. O Senhor morreu. O Senhor Jesus morreu por nós. O Senhor entregou teu Filho por nós. Jesus se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para a remissão dos nossos pecados, nossas falhas. Foi para nós que Jesus veio, Senhor Deus querido. Quem estiver me ouvindo, Senhor Deus querido, que ainda não tem um encontro contigo, venha entender isso claramente, Senhor. Tira os comichões dos ouvidos, as escamas dos olhos, repreende toda a obra do mal, em nome do Senhor Jesus. Tudo que estiver impedindo, em nome do Senhor Jesus. Seja derrubado todos os muros, em nome do Senhor Jesus. Seja derrubado toda prisão, toda fortaleza do mal, em nome do Senhor Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas, algemas quebradas, grilhões quebrados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu já creio na vitória, em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.